Fala galera, como saber se o seu professor é o melhor orientador para você? Galera, esse tema é importante porque a partir do seu professor, a partir dos estímulos que ele vai criar, que ele vai proporcionar, estarão diretamente ligados à sua evolução no jiu-jitsu. É claro que cada um tem sua função, cada um tem seu papel no processo evolutivo. Tanto o professor em criar as experiências necessárias, as experiências, os ensinamentos adequados, como também o aluno, na presença, na dedicação, em saber ouvir, em saber prestar atenção. Então, os dois têm um compromisso no processo evolutivo. Mas, focando agora no professor, você deve procurar um professor que entenda o seu objetivo dentro do jiu-jitsu. Se o seu objetivo é como praticante, se é como atleta, se é como competidor, se é o cara que quer competir para evoluir, para viver do jiu-jitsu, se você quer ser um professor, ou se você quer viver o lifestyle do jiu-jitsu. Tá? Então o papel do professor é esse, é conseguir enxergar em você o seu objetivo dentro daquela modalidade. E o seu papel é ser fiel ao seu objetivo. Vemos muitas vezes alunos que querem viver o lifestyle, ou seja, gostam daquele ambiente do treino, da resenha após o treino, gostam até mesmo de ir no campeonato, assistir os amigos, às vezes até de competir, mas não querem ser atletas. Mas às vezes criam como posso dizer, uma confusão nos objetivos. Às vezes até se cobram como atletas, mas não vivem a rotina de um atleta. Então, tanto o professor, quanto o atleta, quanto o praticante, devem ser fiéis aos seus objetivos. Então, você deve procurar. É claro que tem coisas que só a convivência vai mostrar. Se o professor consegue enxergar em você, o seu objetivo, o que realmente você quer. Tá? Porque às vezes a pessoa começa com um objetivo, não quero só praticar o jiu-jitsu, e conforme vai lutando, vai treinando, vai passando-se o tempo, vai sendo estimulados pelo grupo, podem vir a competir e se tornar atletas. Mas o professor, o que eu digo é o seguinte, será que o seu professor tem uma visão individualizada dos alunos? Será que ele consegue enxergar a evolução de cada aluno? Ou ele faz uma comparação geral? Ou ele pega um aluno e compara com outro? É isso que eu quero... É esse tema, é essa situação que eu quero colocar em pauta. Então, o seu professor não pode te avaliar com base em outro aluno, em outro atleta. Ele tem que ter a empatia, tem que ter a visão, o feeling de enxergar a sua evolução. A sua evolução, até mesmo para te dar um feedback em relação a isso. Porque é difícil o próprio atleta, o próprio praticante, conseguir refletir na sua evolução no processo, independente de ser competidor ou não. Porque no jiu-jitsu é assim, no começo a gente até vê, a gente sente uma evolução rápida. Mas depois parece que a evolução não vem. Você treina, você se dedica, só que a evolução aparentemente não vem, porque você não consegue enxergar. Mas quem está de fora que eu digo, quem está te observando, e na maioria das vezes, ou deveria fazer, é o professor. O professor que deve observar cada aluno em suas particularidades. Então, se o seu professor tem essa visão individualizada, se ele observa cada aluno, se ele entende como cada aluno se comporta, como cada aluno reage a determinados estímulos,
a determinados desafios, a determinadas vitórias e derrotas, se esse é o caso do seu professor, você está com o professor adequado. Agora, se o professor te avalia se ganhou ou se perdeu, fulano está ganhando de todo mundo ou ciclano está perdendo para todo mundo. Ou ciclano perdeu de fulano, por isso que ele não pode ser graduado, ou por isso que ele não está evoluindo. Eu estou te falando porque o jiu-jitsu está em pleno desenvolvimento. O jiu-jitsu de hoje não é o mesmo da década de 90. Não é. E eu não estou falando que isso seja ruim, muito pelo contrário. O jiu-jitsu da década de 90 era para a pessoa que já era casca grossa se tornar mais casca grossa ainda. E o jiu-jitsu de hoje, a nova escola, em si, até mesmo por uma questão comercial da coisa, e não escute isso com maus ouvidos, né? E não veja isso com maus olhos, é um jiu-jitsu para todos. É um jiu-jitsu aonde transforma aquele indivíduo que mais precisa do jiu-jitsu em um casca grossa. Isso, é claro, desde que a pessoa queira ser transformada. Porque você até, fazendo uma alusão, você pode até levar o cavalo para beber água. Mas quem vai decidir se vai beber ou não é o cavalo. Então, a gente está aqui discutindo o seguinte: se o seu professor tem essa visão individualizada. Hoje, o professor não pode ser generalista, não pode tratar a sua turma de forma homogênea. Na verdade, ele nunca deveria ter tratado assim. Mas hoje está mais evidente isso, que o professor precisa ter um olhar heterogêneo, olhar o contexto de cada um, olhar os traumas que cada um carrega, até mesmo para que essa pessoa possa ser beneficiada pelo jiu-jitsu. Porque se o professor não tiver esse feeling, ele vai causar muito mais traumas do que benefícios para a pessoa. Porque o benefício do jiu-jitsu, né, um dos maiores, é deixar a pessoa mais confiante. É deixar a pessoa mais confiante nela mesma. Né? A pessoa com uma postura melhor, a pessoa com uma atitude melhor, uma pessoa que vem, como eu posso dizer, uma pessoa que possa confiar nela. A pessoa que coloque o potencial dela no topo, sem se comparar com ninguém. Muito pelo contrário. Ela vai enxergar a evolução dela dentro desse processo. E a melhor forma da gente evoluir é conseguir enxergar a nossa evolução no processo, sem se comparar com outros. Sem se comparar com outros. E nesse caso o professor é fundamental. Não pode haver comparações, porque cada um tem sua trajetória. A trajetória é individual. Então, se o seu professor te compara com outros, lamento te dizer, ele não é o professor adequado para você. Então, faça essa reflexão, converse com o seu professor e, se não tiver jeito, procure, né, um CT, um professor que realmente consiga enxergar o seu processo. Mas esse vídeo é focado no professor. Mas faça uma reflexão em relação às suas atitudes também. Será que você está deixando claro os seus objetivos? Será que você está se aproximando a ponto do seu professor enxergar isso em você? Poder te entender, poder entender o seu objetivo? Porque o aprendizado, a evolução, é um combinado entre professor e aluno. Valeu, galera. O vídeo foi sobre isso hoje. Se você tiver algum tema que eu possa abordar aqui no nosso canal, coloca aí nos comentários. Se você concorda, se você não concorda sobre o assunto que foi trabalhado, coloca também. Vou deixar aqui algumas redes sociais minhas,
alguns links de afiliado, né, do Mercado Livre, da Shopee. Quem quiser adquirir vai tá ajudando também o canal. Você que me passar por mim nas competições ou na rua, quiser conversar comigo, quiser falar comigo, pode chamar, que a gente está sempre disposto a estar trocando ideias, a estar evoluindo. Valeu, galera. Forte abraço. Os